Fala galera de Rio Preto e região, estamos aqui mais uma vez com o Rio Preto Cast aqui na convenção da IG, trazendo aqui os parceiros de todo que estão fazendo parte, né, dessa convenção e que também fazem parte da IG aí durante todo o ano. E neste momento estamos aqui com a Keila, ela é da Inovare, uma parceira da IG para a questão de imobiliário, ela vai contar um pouco dessa história aqui pra gente. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já curta esse vídeo e compartilhe aí com seus amigos. E se vocês também estão nas plataformas de áudio, também nos siga lá. Lembrando, hein? Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. Apresentando então nossa convidada, estamos aqui com a Keila. Keila, bem-vinda ao Rio Preto Cast. Muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui. Muito legal. Keila, conta um pouquinho pra gente quem é a Inovare, o que a Inovare faz, para todo mundo aí conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Bom, a Inovare, ela começou em 1996 em São José do Rio Preto. Era do distrito industrial inicialmente. Era o sonho de dois irmãos que eram marceneiros e que começaram lá fazendo instalação comercial. Que legal. O primeiro grande cliente foi as lojas americanas, como marceneiros, simples marceneiros, montando as lojas americanas. E a coisa foi se expandindo, até que então eles se realizaram o sonho de construir um campo fabril em Cedral. Que legal. Né? Que se estabeleceram lá em Cedral desde 2007, estão lá. E foi expandindo o número de clientes, graças a Deus, né? E com grandes clientes nessa folha, e inclusive a IG, que é um parceiro que está com a gente já há 14 anos, para ser mais exata. Quase debutando já. Exatamente, há 14 anos. Que a gente começou fazendo o escritório central. Ali de primeiro Cedral projeto, mesmo? Isso, do escritório central, primeiro mobiliário, esse inclusive mudou ano passado. Ano passado eles repaginaram todo o escritório novamente. Que legal. A gente refez tudo de novo com uma cara mais moderna, mas dentro dos padrões que se usam hoje, né? Mas a gente já tinha feito isso na época, a gente entregou há 13 anos atrás aquele escritório, que é aquele escritório de vidro no centro, em Cedral. E desde lá a gente vem trabalhando com eles. Depois eles tiveram, a arquitetura tinha sentado com o Felipe, resolvido que cada uma dos segmentos teria o seu padrão a ser seguido, né, para padronizar a marca, para fortalecer a marca. Então aí surgiram os padrões da IG Conceito, que eles desenharam para a gente seguir, da Splash e da Tata Bem. Que legal. Então, cada uma das marcas tem seu mobiliário específico. Exatamente. Desde do tamanho, cor, tudo. Isso. Aí eles começaram a ser implantados pela IG Conceito. Ano passado, a gente fez um levantamento de dezembro de 2022 a dezembro de 2023. Nós entregamos 30 lojas. Caramba! No Brasil todo. E isso é do Oiapoque ao Chuí, tá? Brasil, Teresina, São Luís do Maranhão, todo o Brasil. Porto Alegre, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, a loja do Cariri, que tem lá, enfim, do Brasil todo. Nós montamos 30 lojas no total, da IG Conceito, tá? Caramba, que desafio, hein? É um desafio. Porque aí você tem que olhar todo o calendário de entrega, de tudo, da obra, para você chegar com o móvel, você não pode chegar antes, tem que chegar no dia. Tem que chegar no dia. E é muito complicado logística nesse país, né? Nossa, imagina. Porque esse país tem dimensões continentais, vamos combinar, né? Verdade. Não é uma simples... Tipo, você pega a entrega daqui, a gente fez aqui a Teresina, são 4 dias de viagem, um caminhão lotado de coisa. E aí tem que ser de caminhão, né? Porque você vai de... Tem que ser de caminhão, não tem jeito. Não tem jeito, entendeu? E esse desafio a gente já enfrentava antes. Por exemplo, com as lojas americanas, a gente já montou muita coisa, pernambucanas também, que a gente atende. Então, você tem que levar esse material, você vai entregar em Manaus, por exemplo. É só balsa. Nossa. São 15 dias para chegar, porque você tem o tempo de viagem, mais o tempo de balsa, que tem uma fila. Você sabe disso? Não, não sabia. E depois você tem que retornar. Nossa, então, é 15 para subir e 15 para descer. É um mês de viagem. Um mês.
Bem isso. Fora o tempo que você tem que estar lá para montar uma loja. Então, esse tempo todo aí, vamos supor, vai um mês e meio, né? Sim. Pelo menos. De deslocamento, então, é um desafio bem grande. Mas, graças a Deus, a gente sempre conseguiu. É uma loucura, né? Às vezes você fica assim, você não tem muito sábado, domingo, o cliente manda mensagem sábado, domingo, tá montando lá sábado, domingo, 10 horas, 11 horas da noite. Obra, a gente sabe que tem todos os contratempos de obra. A gente sabe que tem, não tem como fugir disso. Aí tem a obra, aí tem o tempo da tua entrega, você tem que montar. Sim. E você tá com a loja com dia para inaugurar. E você tem que casar a sua montagem com a entrega. E outra, quando a entrega atrasa, obra é uma coisa muito complicada. Você atrasa um elemento, você atrasa tudo. Putz, Você atrasa a pintura, você atrasa o gesso, você atrasa a pintura, que atrasa a elétrica, que atrasa o mobiliário, porque aí você não consegue entrar. Se não acabou a obra, não tem... Exatamente. E aí não tem um lugar para você deixar, então você tem que chegar para já montar. Né? E montar. Até porque nem compensa você ir numa distância dessa, deixar lá e depois mandar alguém só para montar. Você já manda a equipe toda. Você tem que mandar todo mundo. Caramba, tem que chegar lá, montar e vir embora. E isso já aconteceu. Não, com a IG, graças a Deus, eu não tenho muitos problemas desse gênero, porque a arquitetura me dá uma mão assim. Eles são muito bons. Mas, tipo, já teve alguns clientes que você chega que não tem nada pronto. Que é para inaugurar, você chega lá, o cara tá pintando ainda. Como é que você monta mobiliário com o cara pintando? Nem tem, sem condições, né? Mas é um desafio legal. Que bacana. A gente gosta, eu gosto muito do que eu faço, graças a Deus. Que bacana. Exatamente. E o que tem, assim, de diferente de cada um dos mobiliários das marcas? Então, o que diferenciou uma marca da outra, o que eles quiseram colocar, tá? A qualidade é a mesma nos 3 itens. Só que cada uma tá numa cor. Entendeu? Num padrão, um pouco diferente, muda uma coisa ou outra, o detalhe do pé, né? Sim. Do formato do pé, ou da espessura do tubo, ou a cor do pé da mesa, por exemplo, as cores do tampo, as cores do detalhamento. Tipo, se você pegar aqui onde está o pessoal da financeira aqui, as mesas que estão montadas ali são do padrão da Splash. Então você olha lá, tem um MDF, que é aquele tom lá, daquele tom de cinza, com um verdinho, que é aquele tom, que é o padrão de lá. Entendi. Da Tata Bem é um cinza, o mesmo tom, com um azul de outro tom. Né? E já a Conceito já é um padrão madeirado, com preto, algo mais... um pouco mais diferente, entendeu? Mas todos eles determinaram um padrão e aí as lojas saem padronizadas daquela forma, que é o que a gente sabe que reforça uma marca, né? Com certeza. Por exemplo, você entra qualquer franquia grande aí, em qualquer lugar do mundo, você entra no McDonald's, qualquer lugar do mundo, você sabe que é o McDonald's, independente de onde seja. A cor de tudo. Tudo. A cor da loja, da parede, o Pantone, da mesa. O Pi, tudo. Você sabe, não precisa ter o nome na porta. Sim. A gente brinca que é assim, franquia, né? Quando a franquia é boa, você não precisa ter o nome na porta. O atendimento, o padrão de atendimento, o ambiente. Você sabe que aquele ambiente pertence àquela franquia, àquele lugar. Entendeu? Sim. E isso que faz crescer essa marca, expandir essa marca. Você sabe que você está lá numa franquia daquela que vende aquele produto de qualidade que não é qualquer outra. Sim. Porque, tipo, você tem várias piscinas, mas não, aqui você vende essa piscina, nesse padrão. Exatamente. Se você essa marca, essa qualidade, é aqui que você vai encontrar ela. Então, eu acho isso muito importante. Isso reforça a marca. Com certeza. Falando aí de IG, você vai falar de confiança, exatamente. Você vai falar de credibilidade, de quase 30 anos no mercado. Exatamente. Então... Porque a gente sabe muito bem que em todos os ramos, tá? A gente tem bons profissionais e a gente tem maus profissionais, certo? Sim. Gente que entrega, gente que pega, por exemplo, marcenaria mesmo, a gente sabe disso. A gente trabalha, está nesse meio há tanto tempo, tem muita gente boa, competente. Eu tenho vários amigos bons, competentes, que não são assim, que eu vou dizer que não são meus concorrentes, são amigos mesmo de muitos anos, que um presta socorro para o outro quando precisa, que são pessoas sérias, que trabalham, que levam essa profissão a sério. E você tem gente que não está nem aí. Você tem aquele marceneiro que dá o golpe no teu vizinho, que pega o dinheiro do sinal, some e não entrega nada. Você já deve ter ouvido falar de histórias assim. Sim.
Mais comum do que a gente imagina. Mais inclusive. comum do que a gente imagina, muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, em todos os ramos você tem isso. De piscina não é diferente, né? De piscina a gente ouve várias histórias que a gente conversa com os lojistas. O lojista fala que o outro ofereceu, que era uma piscina muito mais barata, depois o cara aparece, fala que o cara pegou o dinheiro, que sumiu, que não instalou a piscina. Comum. É difícil, né? Mas é muito verdade. Com certeza. Ok, Keila, conta um pouquinho, além da parte desses móveis que você faz aí também, que você faz para a IG, mas que tipo de trabalho que a Inovare faz também? Tipo de móveis, enfim, no geral, como que é isso? Sim, então, quando a empresa começou, ela trabalhava, o foco dela era instalação comercial. Entendi. Tanto que ela começou atendendo lojas americanas e pernambucanas, então era instalação comercial. Que é montar a loja como é por dentro, tá? Quando Sim. você entra numa loja americana, numa loja pernambucanas, as gôndolas de atendimento, os balcões, aquela parte ali, ok? Também aquelas parreiras de ovo de Páscoa. Sim. A gente sempre fez, todos os anos, repetidamente, ao longo de todos esses anos, né? Que são 20 e tantos anos aí no mercado. E aí depois, o que acontece, tá? Esses próprios clientes, por exemplo, Americanas era o Grupo Lasa. Então, a gente vai montar escritório em São Paulo. Vocês não fazem escritório? E assim foi indo. E é muito complicado, por exemplo, porque aí você tem que dedicar uma linha a isso, porque são coisas completamente diferentes, não é? Então aí queria montar escritório, tá? Então vamos montar escritório. Aí precisa comprar cadeiras para os checkouts de todas as lojas. Vamos colocar cadeira, certo? Aí não, agora aí veio acrescentando, aí hotel. Por exemplo, a gente começou a fazer hotel. A gente começou com o Hyatt Place em Rio Preto, nós que fizemos, depois o Hyatt Place no Rio, e assim, sucessivamente, começamos a fazer os hotéis. Então, aí você abre um outro leque. E vai expandindo. Exatamente. Hospitais, por exemplo, o HCM, que é o Hospital da Criança e Maternidade em Rio Preto, nós que fizemos também. Toda marcenaria. Todos os leitos. Toda marcenaria, de cima a baixo, as poltronas. Então, aí você foi abrindo um leque de coisas, entendeu? Para você poder atender. O cliente foi pedindo e você vai, abre uma coisa aqui, abre uma coisa ali, abre outra coisa ali e vai indo. Sim. O legal é que assim, é a marcenaria, mas tudo que você consegue utilizar em diversas coisas, né? Diversos ambientes. Exatamente. E assim, a marcenaria, quanto você acredita que impacta no ambiente? Por exemplo, se for uma marcenaria... A gente falou muito dessa padronização da IG, mas como que você olha, como que você enxerga o impacto da marcenaria nos ambientes? Demais. Sabe por quê? O que eu enxergo num ambiente, tá? Não adianta você ir lá e fazer um lugar lindo, uma empresa tua. Você está abrindo sua empresa. Você vai lá e faz um prédio lindo, uma empresa linda. Ok, beleza. Aí você vai lá e coloca um material de má qualidade. Uma mesa meio que descascando, assim. Exatamente, a cadeirinha simples, assim, com o estofadinho bem fininho, aquela 60, o parafuso está saindo para fora. Que até o bem cliente ele senta, dá uma... Exatamente. Você deprecia o ambiente. Entendeu? Vamos supor que você pega lá uma mulher bonita e ela está super bem vestida, cheia de joias, ela vai ficar muito mais vistosa, entendeu? É como se você colocasse uma roupa mais ou menos numa pessoa maravilhosa. Também não vai... Para você valorizar o teu ambiente, se você fizer uma marcenaria, você vê muito isso quando você chega nos lugares. Vai numa clínica que foi feita, que foi uma marcenaria muito bem feita, que você chega, tem aquela recepção maravilhosa, um painel de fora a fora na parede. Ele faz um acabamento, às faz vezes. Acabamento, faz um ripado aqui, embute a TV, uma porta embutida. Não impressiona? Muito mais. É ou não é outro ambiente? É outro ambiente. Impacta totalmente na sua visão, como você enxerga. Muda completamente. Você quer um exemplo maior do que a marcenaria pode impactar? Por exemplo, se você visitar a IG Rio Preto, você já foi na IG Rio Preto? Já, várias vezes. Aquela marcenaria toda. Então, aí você tem revestimento de parede, certo? Você tem o painel que sai e vai no teto, que é onde fica caindo como chama? A cascata. Cascata. Que nós colocamos ali. Aonde tem o banco na janela,
que também a gente que fez a marcenaria, aí você coloca o futô, e aí você vê todos os painéis de parede, todos os cipados, todos os detalhes, todas as... Como aquilo não muda? É outro ambiente. É outro ambiente. Você pegar um prédio liso... E transformar ele no que... porque, na verdade, você está colocando roupa nele, né? Uhum. É bem isso. Sim. E aí é tudo aquilo que você falou, a marcenaria você colocando roupagem, com a roupagem, digamos com assim. o tom da parede. Isso, exatamente. E aí você pega uma equipe de arquitetura muito competente, que a equipe de arquitetura deles é assim. Quero deixar meus parabéns para eles, eles são maravilhosos, né? Uhum. Você pega o Anderson lá, que é um cara de extremo bom gosto, e aí você coloca aquilo, você vê, porque você tem que tirar aquela ideia do papel e colocar, reproduzir ela exatamente como ela foi idealizada. Essa é o grande porém da marcenaria. Porque não adianta ficar bonito no papel, ficar feio a hora que você colocar lá. Não adianta. O cara vai ficar até... não atendeu o meu desejo, vai ficar decepcionado. Entendeu? Então, é um trabalho, o nosso trabalho, ele gera muita expectativa. E ele é um trabalho, de certa forma, inexistente. Porque, por exemplo, a gente faz os projetos. Como funciona o nosso trabalho, tá? Uhum. Você leva para a gente desenha, faz o projeto, e em cima desse projeto, a gente vai fazer a marcenaria. Você aprovou? Ok, Keila, gostei. Assim tá bom. Muda isso. Esse painel tem como ser assim. Isso aqui eu preciso que seja assim. Esse armário eu preciso de tantas portas. A gente vai adaptando ao gosto do cliente, tá? Tá pronto? Você aprovou? Aprovou. Vai para a produção. E aí, quando chegar lá, tem que montar conforme o layout. É assim que nós trabalhamos. Tem que montar conforme o layout. E isso conta muito. Total. Entendeu? Porque o cliente não vê. Nosso trabalho ele não existe. Você só vê ele no desenho. Você vê no desenho e depois você vê ele pronto na tua casa, você tem uma na tua expectativa, empresa, né? Você tem uma expectativa. Eu não sei se você já trabalhou com obra. Eu sou design de interiores. Então, eu sou design de interiores. A outra moça que trabalha comigo, a Dayana, é ela que ela atende a Splash, ela tá bem, eu atendo a IG Conceito. Nós dividimos porque você não dá conta de fazer tudo sozinho. Então, assim, quando você observa lá no trabalho, que a gente vê como aquilo é no dia a dia, se você parar para pensar, você tem que se organizar para suprir a necessidade do cliente, aquela expectativa que ele tem, porque é muito grande, é um sonho dele, e a pessoa não entende de obra. Tem isso também. Porque quando você vai numa obra, você vê isso nitidamente. A pessoa o arquiteto colocou lá que esse pedaço aqui ele tem 3x5. Aí ele fala, legal, 3x5. Aí levanta a parede e ele fala, nossa, pequeno. Porque ele não tem noção. Entendeu? Ele fica assim, ele fica assustado. Nossa, pequeno, não era maior? No desenho para ser tão grande, né? Certo? Então, assim, a gente vende algo que não existe. Porque, por exemplo, você vai vender um carro importado, você está mostrando o carro, a pessoa está vendo. Ela entra, ela senta, ela observa, ela vê. O que a gente vende não existe. Vende quase que um sonho, né? Exatamente. A gente vende o que só tem no papel. Não tem, ele não existe. É verdade. Entendeu? E é assim que funciona. E eu acho bem bacana, eu gosto bastante desse trabalho. Já estou nesse ramo há muito tempo. Eu estou na Inovare já tem 14 anos, mas eu trabalho com venda de imóvel para escritório faz 18 anos, para ser mais exata. 18, minto, faz 20 anos. Então tem muita história. Eu tinha 15, mentira. Mentira. Keila, mas que legal o quanto que isso impacta mesmo, o quanto que um móvel, toda a parte de madeira mesmo impacta no ambiente. Às vezes o tom da parede com a cor do móvel, com a cor do chão. Então, realmente, eu acho que todos esses detalhes, igual você falou, as pessoas não conhecem de obra, não sabem. Não sabe. E se você não faz um projeto bem legal, que vai se encaixar naquele ambiente, vai trazer muita frustração, né? E para você fazer um projeto, o ideal, eu sempre falo isso, você tem que conversar com o cliente, você precisa saber dele exatamente o que ele precisa. Por exemplo, você vai fazer uma empresa, isso eu já vivenciei várias vezes. Você chega num ambiente, você tem que perguntar para as pessoas que trabalham lá do que ela precisa. Sim. Porque, às vezes, nem o chefe do setor sabe, tá? É. Então, você chega ali, ele fala assim, não, nessa sala aqui,
essa sala aqui vai trabalhar 20 pessoas e aqui você fala, tá, e armário? Ele fala, você pode colocar um armário alto aqui. Aí você pensa, um armário alto, 20 pessoas? Um armário. Você fala, aí você começa a perguntar, fulano, você precisa, o que você armazena? Eu coloco caixa box. Ok, caixa box. Se você, eu preciso de passo suspensa. Então você precisa de armário com trilho para passo suspensa, ou um arquivo. E aí Às você vezes vai é um desenvolver gaveteiro. a ideia exatamente em cima do que ele precisa. Gaveta. A gaveta, só uma gavetinha na mesa tá ok, porque ninguém guarda nada pessoal aqui. Tipo, a pessoa tem um armário individual, onde ela guarda, que tem seu nome. Muitas empresas são assim. E aqui ela só guardam itens, tipo, uma agenda. Canetas, Algo do tipo. assim. Exatamente. Mas tem lugares que não. Tem lugares que você chega lá, cada um tem o seu. Então, aqui é uma gaveta, embaixo é um gavetão, onde ele guarda a bolsa, a mochila. Então, você tem que... Cada empresa trabalha de uma forma. Cada empresa tem um sistema de trabalho, uma forma de trabalhar. Tem gente que todo mundo tem que trabalhar individual. Tem empresas que todo mundo tem que trabalhar integrado, porque um depende do trabalho do outro. Tem empresa que você chega que ela não tem fechamento nenhum de sala nenhuma divisória, nada. São só as plataformas de trabalho. Aqui é o comercial, ali é o comércio exterior, aqui é o financeiro, todo mundo junto. E aí você vê, por exemplo, o CEO da empresa falando para você, não, eu quero passar aqui e quero ver todo mundo trabalhando. O que todo mundo está fazendo? Isso acontece. Então, cada empresa trabalha de um jeito. Então, você tem que entender as necessidades de cada empresa e a forma que eles trabalham. Para você poder adequar. É você que tem que se adequar ao cliente, não o cliente se adequar a você. Você tem que saber o que ele quer, o que ele gosta, o que ele precisa. Não, mas assim é mais bonito. Não interessa. Não pode ser só bonito, ele tem que ser funcional para o cliente, prático. Com certeza. O cliente tem que estar feliz naquele ambiente, trabalhando ali. Ele que vai ficar ali o Ele tempo que vai todo, ficar ali. Então... Ele que vai ficar ali 8 horas por dia. Então, quem tem que saber é ele. Exato. Entendeu? A gente tem por hábito também, quantas vezes a gente vai no cliente, tá? Você vai cotar as cadeiras, leva 2, 3 modelos de cadeira, fala, solta aí para o pessoal experimentar, ver qual que eles mais gostam. Porque é a pessoa que vai ficar lá. Às vezes ele vai na mais baratinha. Não adianta. Vai dar dor nas costas, vai ficar desconfortável. Você tem que comprar uma cadeira boa, com laudo de ergonomia, ABNT, NR17, senão depois você vai ter problema. De uns tempos para cá, antigamente você tinha muita dificuldade com isso. Hoje não mais. Porque hoje muitas empresas grandes você já tem um responsável que trabalha com isso. Sim. Né? Um ergonomista, um fisioterapeuta que trabalha com isso, porque as empresas foram multadas. Antigamente você tinha muita lesão, né? A tal da LER. Sim. Né? Então você tinha muita lesão. E aí eles começaram a pegar no pé das empresas. Tem fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, para saber se você está trabalhando com a adequação da ergonomia. Ou se a pessoa está ali... Então, mudou muito. O ambiente de trabalho mudou demais. Total. Hoje ele é mais leve, é mais interativo. Não é? Sim, com certeza. Antigamente, você estava todo mundo ali fechado, numa sala, ficava lá o tempo todo. Hoje, você vai nas empresas, tem sala de descompressão, o café, você tem lá... Eu vendo para vários clientes, você faz sala de jogos, mesa de ping-pong, né? Já tem vários ambientes. Né? Exatamente. Então, mudou muito. A área de trabalho mudou muito. Sim. Né? O ambiente de trabalho mudou demais. Hoje, você tem muita gente que trabalha todo híbrido, né? Sim, que híbrido. É meio home office e meio presencial, que você tem uma flexibilidade maior do horário de trabalho. Então, o nosso ramo, que hoje, por exemplo, o meu, vou colocar... o que a gente faz com a IG, por exemplo, é mobiliário corporativo. Então, o mobiliário corporativo mudou demais. Instalação comercial continua, basicamente, não mudou tanto. Sim. Mas o mobiliário corporativo, o ambiente de mobiliário corporativo mudou demais. É outro. Quem não se adequar, vai dançar. Exatamente. Entendeu? Ele está moderno, ele está ágil. Você tem que transformar o ambiente num ambiente mais agradável para as pessoas estarem bem, para elas renderem mais. Exato. Né?
Com certeza, com certeza. A gente vê, por exemplo, como que, a gente deu o exemplo da cadeira, mas como às vezes a altura da mesa, o tamanho dela impacta. Sim, exatamente. Porque às vezes você vai pensar numa mesa, acho que isso aqui deve ser 45 centímetros, imagino eu. Mas mesmo Sim. 45 centímetros, dependendo do que a pessoa faz, se ela tem um computador, já não é suficiente. Vai ter que ficar meio de lado. Essa daqui, vamos supor, ela aqui, os dois tampos, tá? Uhum. Ela deve ter 45, 45, 90. É uma mesa de reuniões pequena, certo? Quando você tem, por exemplo, uma mesa de reunião maior, ela costuma ter uma profundidade maior. Igual aqui, eu tenho que estar próximo de você, que é um podcast, é mais ou menos isso mesmo. Eu não posso estar afastada de você. Sim. Mas, tipo assim, quando você tem uma reunião, uma mesa de reuniões, você vai colocar lá uma mesa de reuniões para 10 pessoas, ok? As cadeiras são maiores, com as bases maiores. Porque hoje você pega as cadeiras, elas têm a base de 70, tá? O total, tá? Justamente, você lembra que antigamente as bases eram tudo pequenininha, umas cadeironas grandes? Mal cabia você assim. Não, e as pessoas ficavam fazendo assim, Parecia balançando, a cadeira virava. Parecia cadeira de balanço, assim. Exatamente, e ela podia virar, certo? Antes Sim. de você ter todas essas normas ABNT, hoje não tem mais, né? Hoje nem pode sair de fábrica mais assim. Não, hoje acabou. Então, aí, você tem como a área maior, o que acontece? Aí você coloca uma mesa de reuniões com 10 pessoas, são 5 de um lado e 5 do outro. Então, o que acaba acontecendo? A profundidade é maior. Para uma não bater na outra. Eu não ficar batendo no seu pé, você ficar batendo no meu pé. Entendeu? Sim. Então, aí ela fica maior. Ela fica com 1,10, 1,20 padrão ABNT. Olha que detalhe, né? São coisas que a gente nem imagina que tem esse Sim. tipo de detalhe, né? Exatamente. Do como que o E tamanho aí da você mesa tem pode... uma calha no meio. Geralmente você tem uma calha no meio que ela sai de uma saia aqui, que a gente chama, que é esse painel frontal. Então, se ela é de 90, tipo essa daqui, você vai ficar batendo a canela nela. Então, por isso que ela tem que ser mais larga. Então, são vários detalhes que vão mudando. Tipo, as pessoas não pensam, mas área de atendimento. Você vai fazer uma área de atendimento. Atendimento ao cliente, tipo as mesas ali que eles estão atendendo. Tete a tete, eu atendendo você assim. Ela tem 60 de profundidade, eu tenho que estar próxima a você. Mesa gerência, padrão ABNT, 70. Eu já estou mais eu aqui, mais você aí. Mesa diretor, 80, 90 até 1 metro. Eu bem aqui e você bem aí. Interessante, né? Muito interessante. Você sabia disso? Não sabia, nem um pouco. Pois é. E elas são mais profundas, dependendo da área de cada empresa. Então, o mundo corporativo ele tem vários detalhes. Vários detalhes. E tudo que você vai fazer, por exemplo, eu trabalho com pasta suspensa, é ofício. Porque você vai ter que ver o tamanho da pasta para você poder fazer o trilho. É verdade. Senão não tem... E quantas pastas você vai usar? Você usa muito? Quantas pastas vão ser? Porque cada trilho, você tem desde que tem capacidade de peso até de 25 a 30 quilos até 65 quilos por trilho. Qual que é seu ramo? Sei lá, eu trabalho com carro. Aí cada cliente tem uma pasta com documentação do carro, não posso excluir. Então, você já pensa mais ou menos quanto então, que são seria. Vários detalhes. Porque tem uma pastinha que é isso aqui, tem uma pastinha que é dessa grossura. Você pega uma pasta da área médica, por incrível que pareça, você fala, mas hoje é tudo digitalizado. Digital. Mas tem muita coisa que você não pode descartar. Por exemplo, da área médica, você guarda aí 5 anos. Você não pode descartar. Por exemplo, as partes de radiografia. Não, essas partes, não tem como. Você vai ter que armazenar tudo em lá. algum lugar. Por incrível que pareça. Então, cada cliente, cada ramo tem a sua particularidade, você tem que prestar atenção em cada um. Nenhum cliente é igual ao outro. E isso eu te falo, trabalhando todos esses anos com venda de imóveis de escritório, nenhum cliente é igual ao outro ou trabalha como o outro. Cada um tem a sua identidade, digamos assim. Sim. Às vezes o móvel que você vai usar vai ser o mesmo, mas a forma como ele trabalha. Exatamente. Às vezes é só... Você trouxe o exemplo do híbrido, mas às vezes ele atende cliente ali por perto dele, mesmo que vai na loja, ou então ele atende mais online, ele não atende tanto cliente. Exatamente. Nada vai ser igual, entendeu? Nada. E isso é o mais interessante da nossa profissão. Sim. E você entende, assim, que de uns anos para cá, eu falo porque, assim, aí como pessoa física mesmo, a gente percebe que parece que a parte de marcenaria mais
podemos dizer assim, personalizada, ela teve uma crescente muito grande aí, sei lá, acho que de uns 5, 10 anos para cá, né? Uma percepção, pelo menos, que eu tive, né? Sim. Porque antes o pessoal ia muito, sei lá, numa loja dessas grandes que a gente tem assim, vai lá, compra um guarda-roupa, uma mesa, compra sei lá, um guarda-roupa, um armário, aí colocava do jeito que dava e enfiava em casa. Exatamente. E colocava na empresa e estava tudo certo. E colocava na empresa e também estava tudo certo. Exatamente. Aí chegava lá, putz, mas não, nossa, faltou aqui, hein? Nem mais espaço. Como é que agora, putz, vou ter colocava que comprar uma coisa de cada cor. Uma coisa de cada cor. Exatamente. Mas você sabe o que eu acho? Com o passar dos anos, as pessoas foram mudando essa mentalidade, porque você tem, assim, eu acho que a exigência do cliente também aumentou. Sim. É muito diferente hoje. Querendo ou não, as pessoas querem chegar e se sentir num ambiente, ela quer se sentir especial de uma certa forma. Com certeza. Poxa, você vai numa clínica, você já não está bem, você já não está bem de saúde, você está lá, você não está legal, ok? Você vai no hospital, você vai numa clínica, você vai chegar lá, vai sentar lá numa cadeirinha sem vergonha, numa poltroninha sem vergonha, ficar lá por horas. Porque querendo ou não... Você fica um tempão lá. Sim, tem que ser um ambiente confortável e veio mudando muito. Por exemplo, eu peguei, por exemplo, a área médica, porque a gente observa muito isso. Porque antigamente não tinha essa preocupação. Certo? E é tudo. Hoje você vai a quadros. Pode prestar atenção. Eles colocam lá, você vai lá no lugar, às vezes é uma clínica que tem um ambiente mais difícil, tipo uma clínica de oncologia, por exemplo. E lá você tem a TV, e aí tem uma obra de arte aí na tem parede. Um vaso. Aí tem um vaso, tem uma parede pintada com uma cor mais tranquila. Poxa, você chega numa concessionária, você vai comprar um carro, sei lá, de $500 mil. E vai sentar lá numa cadeirinha, lá, sentar numa mesinha, nem combina. Não, cara, fala assim, nossa, o cara me vende esse carro com um móvel desse, com uma cadeira tão desconfortável Antigamente dessa. as pessoas não reparavam, hoje as pessoas reparam. Às vezes até o ar não tá legal, então é tudo, né? Tudo. Entendeu? Você tem que dar conforto pro seu cliente. Seu cliente é seu maior bem. A verdade é essa. Exato. O que tem de mais importante para você do que seu cliente? Nada sem seu cliente, você não sobrevive. É isso. Tem cliente, não tem venda. Se não tem venda, não tem caixa. Não tem assim, nada. Você, né? Ah, não, mas olha, o departamento financeiro, se o comercial não vender, meu filho, não vai nem existir. O departamento financeiro pode ir embora para casa. Não tem nada para fazer ali. Entendeu? Exato. Então, as empresas foram entendendo isso. Você tem que dar um ambiente legal para o seu colaborador, para ele produzir mais. Sim, com certeza. Seu colaborador vai produzir muito melhor se você colocar ele num ambiente bacana. Ele vai ter orgulho de mostrar a empresa, de vestir a camisa da empresa. Quem não tem orgulho de vestir a camisa da IG, como você está aqui? Entendeu? Com certeza. Você entra na empresa, você vê, você fala, nossa, os caras aqui fazem um trabalho sensacional. Você se empolga, você tem alegria em trabalhar naquele lugar, em produzir. Eles se mostram indiretamente, mas o cuidado que tem. Exatamente. Né? Isso mostra cuidado com o que você tem. A empresa é o patrimônio. Eu tive, trabalhando nesse ramo de escritório há muitos anos, eu tive meu ex-patrão, já faz muitos anos atrás, lá quando eu comecei com o móvel de escritório, quando eu comecei com ele, que ele dizia uma frase muito importante, que ele dizia assim, que tudo que ele pegava, ele investia na empresa. Eu prefiro ser o dono pobre de uma empresa rica do que um homem rico de uma empresa pobre. Sensacional isso. Certo? Você tem que investir na sua empresa. Sua empresa é o seu maior bem. Você é empresário. E eu acho que é isso que mudou a cabeça deles, entendeu? Que você colocava qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Hoje você vai, se você for marcar uma consulta na área médica em Rio Preto, vai nas clínicas. É uma mais bonita que a outra. Exato. Os caras estão investindo no bem-estar do seu paciente. Entendeu? Os caras estão lá investindo, colocando um profissional para cuidar daquilo, um profissional de arquitetura para cuidar daquilo, a cor que deixa o cara mais confortável, que não é um ambiente cansativo, que vai fazer ele relaxar mais, entendeu? As empresas estão investindo nisso, estão investindo pesado, estão certas e está dando retorno. Está dando retorno. Você vai nessas clínicas, pode ir, está sempre cheio. É difícil você marcar horário.
e muitas vezes é particular. É ou não é? É assim mesmo, exatamente. É assim mesmo. É assim. Isso vale para as empresas. Quem não quer estar num ambiente bonito, num ambiente bacana? Todo mundo quer. É isso. Sem dúvida. É o que aí, falando, por exemplo, da IG, é o que a IG tem, oferece lá em Cedral mesmo, no escritório central. Sim. E é o que a gente vê nas lojas, né? Exatamente. Exatamente. Quem entra, por exemplo, na IG Conceito, falando aqui de Rio Preto, que é mais próximo aqui da gente, quem entra ali e vê se vê um ambiente, tem... Não é só sobre vender piscinas. Não é. É isso que a gente fala, entendeu? Igual oftalmo. A gente já fez várias clínicas e tal, inclusive o Hospital do Olho lá. Então, você olha, não é sobre você atender, você é oftalmo, você vai atender o paciente. Não, vai muito além disso. Aí lá você coloca uma cafeteria. A experiência que você vai oferecer. A experiência que você vai oferecer para o teu paciente, entendeu? Então, você passou a valorizar, as empresas passaram a valorizar o seu colaborador, o visual da sua empresa, que conta muito. A primeira impressão é que fica assim. Mentira falar que Posso não falar que não, mas é muito real isso. Mentira, muito real. Muito entendeu? real. Muito real. Então, isso conta demais. Como que não faz diferença? Faz diferença. Então, você valoriza o colaborador, você valoriza o seu cliente que é seu maior bem. E é isso. Muito show. Kelly, olha, muita coisa legal. Acho que contou um pouco de tudo, essa questão de como os móveis, todo o ambiente impacta realmente na produtividade do seu colaborador, na visão que você quer passar para o seu cliente. Então, foi muito legal essa visão que você deu para a gente, toda essa questão, contou um pouquinho dessa parceria com a IG. E eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os franqueados da IG, que também são empresários, uma mensagem para eles, pensando aí no que eles podem fazer também, no que eles podem, os cuidados que eles podem ter, enfim, o espaço é seu. Então. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos eles, que eu falo que eles não são só nossos clientes, são nossos parceiros. Eu tenho uma alegria imensa de atender cada um deles, tá? A gente faz amizades, são pontes que a gente constrói, que eu fico muito feliz com isso. Então, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar e dizer que a gente está aqui, que a gente está ali do lado da arquibancada, certo? Quem precisar, estamos ali para atender vocês, para tirar dúvida. Está fazendo projeto com a gente? Tem gente que está fazendo projeto com a gente? Por favor, passa lá, a gente revisa o projeto, a gente vê o orçamento, a gente faz tudo o que for possível para atendê-los, tá? A gente está ali. É isso. As portas sempre abertas. As portas abertas, e é uma felicidade estar aqui. Quero declarar isso, que é uma felicidade estar aqui e que a gente não tem nem como agradecer. É uma felicidade estar aqui. É isso que eu tenho que declarar mais do que tudo. Tá? E que a gente está aqui. Para que eles precisarem, nós estamos aí. Tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Imagina. Aproveita aí, aproveita. Te agradeço pelo convite. Estamos sempre aqui também à disposição. Espero que seja aí realmente uma grande convenção para a gente. Vocês aproveitem bastante, estreitem laços. Que seja realmente muito legal. Ok. Para você que nos acompanhou até agora, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, já curta esse vídeo, compartilha. Tem muito conteúdo legal aqui que foi compartilhado, então, mais uma vez, se você não segue nas plataformas de áudio, também nos siga lá, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast. E nos vemos nos próximos programas. Valeu!